Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Mundo UFG. Hoje você confere as principais informações da Universidade Federal de Goiás e também notícias da cidade e do país. Tudo isso a partir de agora. Na última semana, faltaram leitos de UTI em Goiás para pacientes com a Covid-19. O índice de ocupação passou a casa dos 90%, com pacientes sendo atendidos em unidades básicas de saúde, sem todos os equipamentos necessários para uma terapia intensiva. Além disso, outro risco que se aproxima é a falta de insumos, medicamento, oxigênio e outros itens fundamentais neste momento de pandemia. Essa situação, que já foi vista em hospitais públicos, está acontecendo em hospitais particulares com pacientes que possuem planos de saúde. Letícia Brito conversou com o presidente da Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade do estado de Goiás. Nos hospitais particulares, você fez há algum tempo, semana passada, um alerta. Está faltando insumo? Além de leito, não tem leito, né? Não tem leito de terapia intensiva. E às vezes as pessoas não entendem, não, mas eu vi lá, tinha leito de enfermaria, por que não recebe? Se você recebe um paciente grave num leito de enfermaria, sem a chance de levá-lo para o CTI, você pode ter condenado esse paciente a um tratamento inadequado, né? Então, assim, às vezes o que nos falta hoje é leito de terapia intensiva, que não é uma cama. Um leito de terapia intensiva, ele envolve pessoas, materiais, medicamentos e aparelhos coordenados. Ontem, no meu hospital, suspenderam todas as cirurgias que não são eletivas, são cirurgias, tudo bem, elas podem esperar uns 3 ou 4 ou 5 dias, mas deveriam acontecer para preservar relaxante muscular e sedativo para os pacientes do pronto-socorro que deveriam estar no CTI e para os pacientes do CTI. Então esse é o cenário que nós temos. O presidente da associação conta que foram feitas compras com previsão de entrega para esta semana. Mas a situação é a mesma em todo o país e esse aumento do consumo sobrecarrega os fornecedores. Ele relata que a cada dia pode surgir a necessidade de um outro insumo. Nós vamos de crise em crise, né? O cardápio do dia hoje não é oxigênio, porque ninguém reclamou, mas virou um inferno com relação a relaxante muscular e sedativos. Então, todo dia é um problema diferente. O de hoje não é oxigênio, mas pode voltar amanhã. A ICAO explica que em alguns hospitais podem existir leitos na enfermaria, mas não é possível receber pacientes com sintomas graves, pois se houver complicações, não há como oferecer suporte adequado. Vem faltando vagas para outros casos, por exemplo, um caso de apêndice que precisa de uma cirurgia urgente? Problema, porque, na verdade, se você pegar o setor privado, nós não criamos leitos, nós transformamos leitos. Então, pouquíssimas exceções que se criou um leito. No geral, nós transformamos. E hoje era uma discussão dentro do meu hospital. Nosso foco é neurocirurgia. Cada dia que passa, tem mais paciente de Covid. Nós já estamos tendo dificuldade de receber pacientes com acidente vascular cerebral, com tumor cerebral. E o paciente de Covid hoje, ele é mais jovem, mais resistente, ele fica 20 dias, 30 dias. Nós estamos com hospitais de cardiologia cheios de Covid, com hospitais de neurocirurgia, de ortopedia, hospitais de especialidade. Essa é uma característica de Goiânia. Nós temos muitos hospitais de especialidades que estão tendo que se virar para tratar uma especialidade que não é o nosso métier. E aí vem essa pergunta que algumas vezes é feita. O que está acontecendo com os pacientes que vocês atendiam? Ou ficando em casa, ou morrendo em casa. Na primeira onda, foi o maior recorde de morte em casa da história do Brasil. As pessoas, com medo de ir para o hospital, ficavam em casa e morriam em casa. Agora nós vamos ter uma onda de mortes em casa, mas é porque não se consegue leito. E alguns indicadores mostram que a situação epidemiológica da cidade de Goiânia hoje é mais crítica que no ano passado. As variantes do novo coronavírus podem estar contribuindo com este agravamento. Um levantamento mostrou que a cepa P1, a mesma que foi identificada em Manaus,
estava presente em 93% das amostras coletadas nos pacientes com Covid. Ives Mauro, superintendente de Vigilância em Saúde de Goiânia, conversou com a Letícia Brito sobre esse assunto. Bom, isso demonstra que a cepa predominante que está circulando aqui no nosso município é a P1, é a mesma cepa que causou aquele grande número de casos lá em Manaus, que chegou até a colapsar o serviço de saúde público e privado de Manaus. Goiânia só não chegou nesse ponto porque a nossa capacidade assistencial é uma capacidade melhor quando se comparada a Manaus. Fazendo novamente um paralelo em relação ao ano passado, o maior número de quantidade de leitos de UTI no ano passado era de 168, e nós já estamos chegando a uma quantidade de 300 leitos de UTI, ou seja, praticamente o dobro da quantidade de leitos que no ano passado, mas eu tenho uma taxa de ocupação hoje superior a 95%. Então, esses números nos dão um cenário real de que a pandemia, nesse momento, ela é muito mais grave que o ano passado. E essa semana tem um feriado prolongado e isso deixa as autoridades de saúde preocupadas com relação ao baixo isolamento e ao aumento no número de casos. Ives, o feriado da Páscoa está chegando, como é que a Prefeitura avalia aí essa chegada desse feriadão? Isso, o feriado da Páscoa ele vai ser agora em abril. Nós temos observado alguns estados e outros municípios que estão antecipando o feriado para trazer esse isolamento, esses dias de folga nos serviços que estão em funcionamento, para tentar reduzir a circulação de pessoas. O município de Goiânia não tem nenhum posicionamento oficial quanto à conduta a ser tomada em relação ao feriado, mas nós tivemos experiências com feriados prolongados, como no feriado de final de ano, feriado do carnaval, onde existe um risco muito maior das pessoas se circularem e aumentar a transmissão. Então, eu acho que a mensagem que a gente pode passar é: não vamos deixar que Goiânia seja uma segunda Manaus. Não vamos deixar que essa transmissão se sustente ainda mais. E a melhor forma disso é evitar circular e, quando for circular, sempre se proteger, porque as falhas nas medidas de proteção têm mantido a cadeia de transmissão, principalmente em ambientes fechados e de fácil aglomeração. Para quem está pensando em viajar, o que você diria? Bom, a única viagem que eu recomendo seria para um ambiente de total isolamento, um ambiente rural, alguma coisa do tipo. Evitar contato com outras pessoas. Então, se você quiser ir para algum local para visitar algum parente, esse não é o momento de fazer nenhum tipo de visita. Qualquer viagem que seja feita, que seja somente com o seu grupo familiar e evitar ao máximo contato com outras pessoas. Com o avanço da pandemia de Covid-19 no Brasil, o país bate recordes nos números de casos e de mortes, o que pressiona, além do sistema de saúde, toda a infraestrutura funerária. Para evitar cenas dramáticas, como filas de carros funerários na porta de cemitérios e enterros em valas coletivas, e também impedir que faltem itens como os próprios caixões, a Associação de Empresas e Diretores do Setor Funerário, a ABREDIF, emitiu um alerta a afiliados de todo o Brasil para a adoção de um plano de emergência. O objetivo é evitar muitos sepultamentos simultâneos em uma localidade. Esse plano de emergência enviado às funerárias prevê recomendações como preparar um estoque de no mínimo 3 vezes o volume médio mensal de itens como urnas funerárias, máscaras e luvas. As empresas também foram orientadas a suspender férias de funcionários e até, olha só, convocar de volta aqueles que estiverem afastados por esse motivo. São medidas de emergência para evitar o colapso no sistema funerário. Hora de um rápido intervalo aqui no Mundo UFG. Nós voltamos em breve. Voltando a falar sobre a capital, uma ação para tentar frear a contaminação pelo novo coronavírus é a distribuição de máscaras de proteção N95 que oferecem maior proteção. Essa distribuição tem como público-alvo os usuários do transporte coletivo da região metropolitana.
Ao todo, serão 280 mil máscaras distribuídas. A entrega começou na última sexta-feira e deve seguir por toda esta semana. O transporte coletivo na região metropolitana tem sido o assunto nos últimos dias. Uma determinação quer que as empresas só transportem passageiros sentados para aumentar aí o distanciamento social entre eles. As empresas alegam que não tem frota suficiente para atender essa orientação. Mesmo com a restrição do funcionamento de muitas atividades comerciais aqui na cidade de Goiânia, uma pesquisa mostrou que mais da metade dos passageiros não trabalham em serviços essenciais. A pesquisa foi realizada no dia 15 de março em 10 terminais de ônibus da região metropolitana, com 516 pessoas. A grande maioria, 86%, das pessoas utilizam o transporte coletivo para ir ao trabalho. 26% são empregados domésticos, 18% trabalham no comércio e 17% na indústria. Pouco mais de 10% são trabalhadores da área da saúde. Entre todos os segmentos, a pesquisa identificou que 52% dos passageiros não trabalham em serviços essenciais. Numa entrevista coletiva, o diretor executivo da Rede Mob, Leomar Avelino, disse que se fossem transportados apenas trabalhadores de serviços essenciais, não seria possível atender à determinação de levar apenas passageiros sentados. A pesquisa percebeu que o horário de início e término da jornada de trabalho provoca a lotação no início da manhã e no fim da tarde. E é nesses horários de pico que os trabalhadores se deslocam entre os bairros periféricos para o centro da cidade, bairros nobres e também polos empresariais. Para tentar reduzir a lotação dos ônibus no horário de pico, apenas trabalhadores dos serviços essenciais poderão utilizar o transporte coletivo a partir desta terça-feira, dia 23. De manhã, entre 5h45 e 7h15, e à tarde, entre 4h45 e 6h15, apenas passageiros cadastrados terão prioridade no embarque. O controle será feito na catraca diretamente pelo sistema. Esse cadastro deve ser feito no site da RMTC, pelo computador ou pelo celular. Acesse rmtcgoiania.com.br/embarque prioritário. Digite o seu CPF. Selecione a sua atividade. Selecione o comprovante da sua atividade essencial. Caso não tenha comprovante, faça uma breve justificativa. Clique em Termos e Aceite para ter acesso aos termos de aceite. Selecione Li e concordo os termos de aceite. Clique em Finalizar o cadastro. Pronto, cadastro finalizado. 7 meses depois de reaberto em plena pandemia, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros volta a ser fechado para a visitação de turistas de todo o país. A medida entrou em vigor desde o dia 19 de março, sexta-feira, em resposta ao decreto do governo de Goiás que restringe as atividades não essenciais aqui no estado. A decisão ocorreu por causa do avanço do número de mortes causadas pela Covid-19 no Nordeste goiano. O parque está localizado numa região que se encontra em situação, de calamidade devido à doença. Ao longo da pandemia, o local foi fechado para o público por apenas 5 meses, de 18 de março até 17 de agosto de 2020. Nesse período, o parque adotou uma série de restrições estabelecidas por portaria do governo federal. Mesmo com 5 meses de portões fechados, o parque recebeu em 2020 quase metade do público de 2019. Visitado com frequência por famosos, o parque tem previsão de voltar a receber turistas no dia 31 de março, seguindo as recomendações de fechamento por 14 dias e abertura nas 2 semanas seguintes, conforme o decreto do governo do estado de Goiás, acompanhado pela Prefeitura de Alto Paraíso. Bom, a Covid-19 é uma doença respiratória, mas que pode desencadear uma série de outras complicações. Uma delas é a trombose, uma coagulação sanguínea que pode impedir a circulação do sangue no organismo e até levar à morte.
Existe a trombose venosa, que atinge os vasos sanguíneos das pernas e braços, por exemplo. E há também a trombose arterial, que pode provocar infarto do miocárdio, AVC, por exemplo. Renato Tavares é médico hematologista e falou por que isso acontece. Aqui, na verdade, a COVID ataca inicialmente o sistema respiratório, mas ela leva a uma situação que a gente chama tempestade de citocinas. Então, leva a um processo de liberação de citocinas e inflamatório pelo corpo todo. E uma coisa interessante, que apesar do paciente poder ter trombose em qualquer local relacionado à COVID, a maior parte é no pulmão também. Renato conta que os casos de trombose relacionados à Covid-19 geralmente acontecem em pacientes que estão em estado grave ou já têm a predisposição da doença. Em um ambiente hospitalar, monitorado por profissionais de saúde, é possível usar medicação para evitar o problema. Aqueles que possuem sintomas leves do coronavírus e estão em casa não devem utilizar nenhum tratamento por conta própria. A gente tem que lembrar que não existe nenhuma medicação sem efeito colateral. A gente tem visto aí essas medicações sem comprovação clínica nenhuma, trazendo um monte de consequências seríssimas para a população, além do custo. A gente tem visto insuficiência hepática, a gente tem visto diarreia, já vi pacientes morrerem com isso. A heparina é um medicamento bastante seguro, mas ele pode causar sangramento. Então, a gente deve utilizar dentro da indicação clínica. A trombose pulmonar apresenta sintomas como falta de ar e dor no peito. Quando ela atinge braços ou pernas, ocorre inchaço e dores. Nesses casos, a orientação é procurar assistência médica. Um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, publicado numa revista semanal, mostra que 51% dos atendimentos foram feitos em pacientes com idade entre 20 e 40 anos. No entanto, o médico explica que a doença não se restringe a este grupo e alerta sobre alguns comportamentos que podem aumentar o risco. Mas um comportamento que a gente vê muito associado a tromboses é o uso de hormônios femininos, que é usado por toda a população, por motivos claros, e tabagismo. Então, o tabagismo, ele faz um mal danado, é um veneno inalado voluntariamente pelas pessoas, né, e que tem uma relação com trombose, sem dúvida. Vamos para mais um rápido intervalo, não saia daí, porque em poucos minutos voltamos com mais Mundo UFG para você. Um estudo realizado pela UFG mostra que ações mais imediatas e emergenciais das universidades e instituições federais ao longo da pandemia foram capazes de amenizar o impacto do coronavírus junto a grupos minoritários. São populações indígenas, quilombolas e outras comunidades vulneráveis que normalmente já vivem sem muita assistência governamental. A rede de universidades federais conseguiu atingir cerca de 30 milhões de pessoas. E nós temos ações de todos os tipos, não é? Então nós temos ações como, por exemplo, na UFAM, não é? Na Universidade Federal do Amazonas, a distribuição de EPI para ribeirinhos e o apoio, por exemplo, à comercialização de produtos agrícolas. Nós temos, por exemplo, na UFPA, a elaboração de cartilhas informativas direcionadas para públicos mais vulneráveis, como, por exemplo, cartilhas desenvolvidas em diversas línguas indígenas, não é? Na própria UFG, nós temos uma quantidade de ações que foram desenvolvidas aqui que merece destaque, merece ser ressaltada. Nós estamos falando desde ações mais globais e integradas, como, por exemplo, a UFG Solidária, e foi uma campanha, uma dessas ações foi a campanha de arrecadação de fundos para confecção de cestas básicas, para doação para populações mais afetadas, e eu estou falando de populações como quilombolas, como populações de rua, associações
de catadores de material reciclável. Então, nós temos um conjunto de ações. E nós estamos falando também de ações, às vezes, até que estão inseridas dentro da UFG Solidária, mas que contam com a participação direta de organização de coletivos de professores e alunos que visam atender a comunidades específicas. O professor falou também sobre a atuação do Hospital das Clínicas da UFG, que tem sido fundamental no processo de gestão da crise pandêmica. Não é? Nós estamos falando de dezenas de leitos de UTI de Covid que foram ofertados pela universidade. Dezenas de profissionais, centenas de profissionais de saúde da UFG, que foram, não só que foram formados pela UFG, mas que atualmente trabalham dentro do Hospital das Clínicas, que estão atendendo pacientes de Covid. E vale ressaltar também, para além do Hospital das Clínicas, o papel do assessoramento à gestão dos municípios e à gestão estadual, que a UFG vem fazendo, através, por exemplo, do grupo de modelagem da expansão da Covid, que tem à frente o professor Tiago Rangel. Esse trabalho, ele é próprio da universidade, fornecer subsídios, dados científicos, para que os gestores possam tomar as suas ações necessárias, nesse caso especificamente, para conter essa pandemia. Outras ações que também estão em andamento agora, a médio e longo prazo, devem gerar resultados significativos para a sociedade. Pesquisas que buscam desenvolver medicamentos mais eficazes e testes mais baratos são algumas. Por exemplo, nós temos um grupo interessantíssimo dentro da UFG que está utilizando inteligência artificial para tentar descobrir fármacos que são eficazes no combate à Covid. É importante realçar que a UFBA, por exemplo, ela está trabalhando junto com institutos de pesquisa para desenvolvimento dessas vacinas que estão sendo aplicadas hoje em dia. Mas há uma dissonância entre essas ações das entidades de ensino e o próprio governo federal. Em toda a América Latina, os governos apoiaram as suas universidades. No caso brasileiro, ocorreu justamente o contrário. E esse ataque, essa campanha difamatória que é feita contra as universidades federais, ela tem uma razão de ser, né, Marcelo? Me parece que está muito claro, não é? Aqui nós estamos falando que é um ataque contra a autonomia da universidade. Isso é importante porque ela garante que aqui a ciência, o argumento racional, a crítica, ela garante que o respeito ao contraditório sejam as bases das discussões e da tarefa que nós, dentro da universidade, fazemos. Mesmo com essa relação tensa entre as universidades e o governo federal, e em meio ao caos da pandemia, fica a expectativa de que a importância da universidade seja mais evidente para a população. Essa pandemia veio comprovar aquilo que nós, da comunidade universitária, sempre ressaltamos, não é? Que a universidade ela está inserida na sociedade. É uma universidade com um alto índice de engajamento, seja um engajamento institucional, não é? Por meio, por exemplo, da UFG Solidária, seja por meio de engajamentos de coletivos não formalizados, não é? Que auxiliam comunidades específicas, que auxiliam grupos sociais específicos, que fazem ações a partir de coletivos que são organizados dentro de faculdades, dentro de institutos, não é? Dentro de grupos de pesquisas. Vamos falar de cultura?
Bom, o Vírus Poéticas Digitais é um grupo interdisciplinar e colaborativo de produções audiovisuais e artes digitais. Entre março e junho, o coletivo vai realizar uma série de encontros para falar da produção artística contemporânea em ferramentas digitais. Essa será a segunda edição desses encontros. Olha só o convite. A proposta da segunda edição é que a gente possa botar a mão na massa e fazer trabalhos colaborativos com pessoas com diferentes expertises profissionais, mas que mesmo distantes, trabalhando isoladamente nesse período pandêmico, que a gente possa fazer trabalhos em grupo. Bom, não só para quem já tinha como campo de pesquisa o trabalho artístico com ferramentas digitais, na atualidade, nesse período de trabalhos remotos, em que nossas vidas estão praticamente, todas as nossas atividades perpassam por esses meios, nós tivemos uma relação muito mais intensa com essas ferramentas nesse período, e a ideia é que a gente possa aprofundar o uso e as reflexões também acerca desse campo. Então, nós convidamos a todos e todas para se inscreverem. As inscrições podem ser feitas na página da EMAC. E nós teremos 10 encontros que se iniciam agora no começo de abril e finaliza na primeira semana de junho. E as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de março. E quem também tem um convite a fazer é a Ana Carolina Coelho, da Faculdade de História da UFG. Oi pessoal, eu sou Ana Carolina Coelho da Faculdade de História e venho fazer um convite especial para vocês. Venham conhecer o grupo de trabalho Mulheres Cientistas e Maternidades Plurais, nossos projetos e nossas pesquisas. Aguardamos vocês, um abraço! O grupo de trabalho Maternidades Plurais está discutindo os espaços e a permanência das mães no ambiente acadêmico e científico, tanto na docência quanto na pesquisa e mesmo na graduação. Serão lives mensais com participantes de várias partes do Brasil. E olha só, pela primeira vez na história, a Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros na Catalunha possui uma presidência compartilhada entre a Catalunha e o Brasil. A APEC, criada há 30 anos, com sede na cidade de Barcelona, na Espanha, é uma associação de caráter civil e sem fins lucrativos que congrega pesquisadores e estudantes brasileiros de toda a região da Catalunha. Para ampliar a participação dos membros que já regressaram ao Brasil e estreitar as relações da APEC com a comunidade acadêmica brasileira, foi discutida e aprovada em Assembleia Geral que membros da APEC residentes no Brasil passariam a compor a junta diretiva da associação. A egressa do curso de Direito da UFG, da cidade de Goiás, Raquel de Paula Santana, e a professora Rita de Cássia de Oliveira Reis, do CEPAI da UFG, foram eleitas presidente e vice-presidente da Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros na Catalunha para a gestão de 2021-2022. A associação tem o objetivo de ser um fórum de debate e divulgação da produção científica e cultural, e também servir como órgão de apoio para brasileiros que estejam desenvolvendo trabalhos de cunho acadêmico, científico, cultural ou profissional na Catalunha. A APEC tem o objetivo de facilitar a inserção social dos novos investigadores e estudantes brasileiros na região e também atuar no incentivo à cooperação internacional entre as comunidades científicas e culturais brasileiras e catalãs. E na próxima quinta-feira, dia 25 de março, a partir das 5 horas da tarde, o YouTube UFG Oficial vai exibir a primeira aula do projeto Aulas Públicas de Educação Musical com Carlos Cáter. Quem conta mais sobre o projeto é a Flávia Cruvinel. Esse projeto tem parceria com a PROEC, é o projeto Música na Casa, Projetos Sociais UFG, e é uma realização da Escola de Música e Artes Cênicas no UFG, que conta com o apoio do Laboratório de Educação Musical e o Grupo de Pesquisa Músicas e Processos Formativos. Para essa primeira aula, nós convidamos o professor Carlos Cáter, que é compositor, musicólogo, educador musical, professor titular pela Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em música pela Universidade de Paris, Sorbonne, que vai falar um pouquinho sobre o seu novo projeto, A Música do Meio.
E é com essa notícia que o Mundo UFG de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência e companhia, lembrando que de segunda a sexta estamos aqui a partir das 4 da tarde trazendo conteúdo e informação. E é muito bom ter você conosco. Um abraço e até a próxima.